Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Agnus Dei, queridos internautas, estamos celebrando nesse domingo a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Quando celebramos a festa dos apóstolos, recordamos a nossa própria origem, a fundação da igreja. Somos uma igreja apostólica que vem dos apóstolos, que tem as raízes a partir do coração de Jesus, quando os chamou e os constituiu para serem continuadores de sua missão. E como é bom celebrar a Eucaristia, ter esse encontro com Ele no seu altar, aproximar-nos dEle e dizermos: Senhor, Tu estás aqui. Não te vemos, mas estás conosco. Ó presença santificante, enche-nos de Teu poder, dá-nos compreender, porque somos limitados,
o que realmente acontece em cada missa no mundo inteiro. Tua presença, teu sacrifício que se renova. Imagine. A alegria de tua igreja em celebrar tua presença. Fortalecer-se no teu amor, para continuar a tua missão através dos tempos. Saibam vocês, a Eucaristia é tão grande que ninguém, jamais, nem os santos, nem os grandes teólogos, ninguém jamais foi capaz de dizer com precisão o que é a Eucaristia. Os ensinamentos da igreja são extraordinários, nos encantam, mas é apenas uma pálida manifestação do poder, da grandeza, da magnificência de Deus em meio a nós, para nós e em cada um de nós, no pão eucarístico, o corpo dele, dado para a vida do mundo. Escute o que eu vou dizer. É tão grande esse mistério do qual nós participamos, que se soubéssemos o significado, a importância, a grandeza de uma missa, já poderíamos ter certeza da vida eterna para cada um de nós. Escuta o que eu vou dizer agora. Nem os anjos, os querubins, os serafins. Quem são os anjos? Espíritos perfeitos criados por Deus para adorá-lo. Eles o contemplam, eles servem. Os anjos, as milícias celestes. Escuta, não pode se comparar a nós, porque nós estamos acima dos anjos. O que é, padre? Vou explicar. Escute e preste atenção. Os anjos adoram a Deus, mas nenhum deles jamais pode receber o próprio Deus na comunhão, no seu sangue, na sua vida, e você pode receber, é a igreja triunfante. Os anjos olham para nós e dizem: só vocês podem participar do sangue do nosso Deus que nós adoramos, porque assim Ele quis. Compreendeu? Entendeu? Quem entendeu, faça assim para mim. Que graça, hein? Anjo não comunga, mas participa em torno do altar, rodeia o altar e olham para nós quando nos aproximamos e dizem: recebam o Deus que nós adoramos. Ele se dará a vocês, para que vocês um dia sejam como nós, santos e eternos, pela comunhão que vocês fazem. Agora, vamos fazer um breve comentário sobre a liturgia que celebramos hoje, a festa de São Pedro e São Paulo. Ô padre, mas a festa de São Pedro não já passou? Sim, é o dia 29. Mas a igreja no Brasil determinou que esta festa grande, porque 29 não é mais feriado, seja celebrada sempre depois do dia 29, do primeiro domingo. Depois, do primeiro domingo depois dos 29. Eu fico a pensar e quero ajudar vocês que me acompanham a olhar para Pedro e Paulo e ver neles como Deus age. Presta atenção. Como é a ação de Deus. E aí você vai entender que Ele lhe olha, lhe vê como você é e lhe ama incondicionalmente. Duas figuras absolutamente diferentes. Porque Deus não faz acepção de ninguém. Deus olha para as pessoas e as chama conforme a sua vontade. Olha quem era Pedro. Simão Pedro
era um pescador da Galileia. Um homem muito simples, casado, sim. Pedro tinha até uma pequena empresa de pescaria, sabia disso? Tinha 5 barcas com os filhos de Zebedeu. Vivia da pesca naquele mar da Galileia. Sabia muito bem pescar. Mas um dia, o seu irmão, André, encontrou alguém que olhou para ele e disse: vinde, vede. Quando André e Filipe lhe perguntaram: onde moras? Vinde, vede. Foram, ficaram com ele. E o André ficou tão apaixonado que correu para junto de seu irmão Simão e disse: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador. E foi apresentar Simão a Jesus. Jesus olha para Simão. De hoje em diante, tu não mais te chamarás Simão, filho de João. Tu serás pedra, Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O chamado mudou a vida de Pedro. Largou a barca e seguiu alguém, apaixonadamente. Em Pedro nós encontramos a nossa condição humana, frágil, mas encontramos, para quem quer fazer estudo de Bíblia, uma sinceridade extraordinária. Um desejo de ser fiel a Jesus, de comprometer-se com Ele. Quando estão subindo para Jerusalém, e Jesus sabia o que ia acontecer, e os discípulos não queriam que ele fosse, porque sabia que a situação era difícil, que ele seria morto. É preciso que o Filho do Homem padeça tudo isso para salvar o mundo. É preciso. E ficaram com medo. E a Simão que diz: vamos e morramos com ele. Pedro. Mas Pedro, com todo o amor que tinha a Jesus, negou-o por 3 vezes, vocês sabem. E o que é isso? É o humano. Porque nós somos frágeis. Estamos sujeitos aos nossos próprios limites, às nossas imperfeições. Não, eu não conheço. Não, Pedro estava com medo de ser morto. E medo é uma coisa que faz parte de nossa constituição psicofísica, de nosso ser humano. Mas a graça alimenta, fortalece, ilumina, redime. E é por isso que no Evangelho de hoje, tão lindo, né? Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus insiste a perguntar pela 2ª vez. A resposta é a mesma: tu sabes que eu te amo. E Jesus pela 3ª vez pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Simão chora, como chorara naquela noite triste em que ele o negou. Como é bonito olhar para Pedro e dizer aos pés de Jesus: tu sabes tudo. Tu és Deus. Tu sabes de minhas fraquezas, mas tu sabes que eu te amo. E Jesus estende a mão e diz: apacenta minhas ovelhas. De hoje em diante serás pescador de homem. Eis que eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo o que ligares aqui na terra será ligado no céu. Jesus faz de Pedro aquele que vai presidir a sua igreja e dá origem ao quê? Ao ministério petrino, que continua através dos séculos, de forma inquebrantável, e que hoje é exercido através de Francisco, o legítimo sucessor de Pedro, o 265º sucessor de Pedro. Que coisa linda, que igreja linda, né? Belo. Simão, o que é que dizem de mim por aí?
E os apóstolos começaram a falar. Uns dizem que tu és João Batista. João Batista já tinha morrido. Outros dizem que és Elias. O povo esperava a volta de Elias. Outros dizem que és Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus, inconformado com as informações erradas, absolutamente erradas, diz: e então? E para vocês com quem eu convivo, para vós, quem eu sou, silêncio. E Pedro irrompe, quebra aquele silêncio e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro revela a essencialidade da doutrina cristã. Todo o cristianismo está centrado nesta verdade. Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, o Salvador do mundo. E porque Pedro revela isso, e é a primeira vez que isso se torna público, ninguém até então tinha dito quem era Jesus. De fato, uns achavam que ele era um profeta, um pregador, outros o seguiam, admirados com seus milagres, mas ninguém tinha dito ainda quem realmente era Jesus. É Pedro. E Jesus exulta e diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso. Foi meu Pai que te revelou. O Pai eterno te revelou, por isso eu vou te constituir, tu és pedra. E é sobre essa revelação que eu fundo a igreja. E o inferno não vai poder nunca vencê-la. Diga amém. Amém. Nem vai nunca poder vencê-la. Olhar para Pedro, agora é para vocês, para nós. E descobrir para nós 2, 3, 4 coisas importantes. O amor de Pedro a Jesus. 2. A fidelidade de Pedro a Jesus. A vontade de Pedro de levar para o mundo o Evangelho. Essas colocações devem servir para nós, para colocar-nos diante do mesmo mistério. Tu me chamas, e Ele continua a chamar. Como estamos seguindo Jesus? Como estamos vivendo a fidelidade a Ele? São Pedro, apóstolo. Na primeira leitura nós vemos Pedro sendo liberto da prisão, se lembra? Estava para ser decapitado. Herodes queria apresentá-lo ao povo, o doido do Herodes, o devasso Herodes. Mas não tinha chegado a hora de Pedro. E o Senhor manda um anjo. Pedro está acorrentado ao lado de 4 soldados. E o anjo diz: levanta-te, põe tua capa, acompanha-me. E Pedro pensou que era um sonho, começou a acompanhar. O portão se abriu, o outro se abriu. Ele levou Pedro para 2 quadras em Jerusalém e disse: agora segue teu caminho. Segue teu caminho. Qual era o caminho de Pedro? Anunciar Jesus. E a partir dali, quando Pedro diz: agora eu sei que o Senhor me libertou da boca do leão, Herodes, que Pedro resolve ir para onde? Para Roma. A pé, viu? E Roma, do poder, do império, chega Pedro para levar o Evangelho ao centro do mundo, ao centro do poder. Mas, só num dia ali, Pedro converteu em Roma 3.000 pessoas que decidiram em Roma seguir Jesus. Mas quando a perseguição foi violenta em Roma, e os cristãos eram jogados no Coliseu aos leões, quando a ordem era decapitar, matar quem falasse no nome de Jesus, porque Deus só pode ser César. E os cristãos diziam: não, César não é Deus, é um mortal. Nós cremos no Deus que morreu numa cruz e ressuscitou. Nós anunciamos Jesus Cristo. E aí, Pedro, vendo toda aquela situação, resolveu o quê? Sabem dessa história? É tradição, mas é muito bonito. Pedro resolveu voltar para a Galileia. Pedro teve saudade.
e vai pela Via Ápia. Quem já foi a Roma sabe disso. E tem lá uma bela capela chamada Quo Vadis? Para onde vai? E quando Pedro ia com seu saco, porque era assim, andando com mais alguns discípulos, fugindo da perseguição, Jesus lhe aparece. Quem já foi a essa capelinha na Via Ápia, em Roma, sabe que tem a pedra onde Jesus pôs os pés para aparecer a Pedro. De fato, existem umas marcas de pés humanos sobre a pedra. É incrível. E Pedro se assombra. Senhor, estás aqui? E Jesus lhe pergunta, Quo vadis? Para onde vais? Para onde tu vais, Pedro? Eu não te chamei? A resposta é linda, né? Para onde vais, Senhor? Perguntou Pedro. Ele disse, eu vou para Roma, para ser crucificado novamente, porque tu estás com medo de mim, e me testemunhar. Ele cai, não, Senhor, não! Tu já foste à cruz, agora sou eu que devo ir, porque todo discípulo teu tem de levar a cruz. E Pedro chora. Naquele lugar, quem for a Roma, vá na capela Quo Vadis. Todas as vezes que eu fui lá, eu choro. Pedro se ajoelha e diz, não, Senhor, eu aqui voltarei para Roma. Perdoa-me, eu voltarei para ser crucificado por ti, para que teu nome chegue aos 4 cantos do mundo. São Pedro, apóstolo, rogai por nós. E Paulo? Deixa eu dizer quem foi Paulo. Olha a diferença das duas figuras. Pedro era um homem simples, ignorante, não tinha cultura. Paulo era um doutor, formado na escola de Gamaliel. Pedro conhecia a Torá, a lei dos judeus. Digo, Paulo conhecia a Torá, a lei dos judeus. Culto, fariseu, como ele mesmo diz, religioso, autêntico. E ele diz, eu julgava, está prestando culto a Deus, no meu ódio a essa seita maldita, aqueles que seguem o caminho. Eu queria destruí-los. Sabe que o nosso primeiro nome foi Seguidores do Caminho? Só em Alexandria, no século III, é que fomos chamados de cristãos. Eu queria destruir esse movimento. Eu queria acabar com isso. E Paulo tinha ódio mesmo. Estava determinado a sufocar, a acabar com a igreja de Jesus. E pede carta, documentos às autoridades de Jerusalém. Recebe as ordens, monta um cavalo com soldados e vai a Damasco, capital da Síria. Reze pela Síria, a pobre Síria, nossa irmã, nação que há 15 anos vive a tragédia de uma guerra civil. Terrível, terrível. 15 anos de sofrimento. E quando Paulo vai afoito, né? Querendo prender, ele diz, todos que eu encontrasse pelo caminho ou em Damasco, falando no nome de Jesus, eu vou prendê-los. Vou trazê-los acorrentados para Jerusalém. Perto de Damasco. Olha como é linda essa história. Como Deus age, né? Pensa nisso. Minha pregação é para você pensar como Deus age sobre você, sobre nós. E como a gente deve descobrir esse momento de Deus na vida da gente. Como é que Deus age com Paulo? Deus que sabe tudo, diz, esse homem é muito inteligente. É muito corajoso. Eu vou fazer dele luz para as nações. Eu vou fazer dele meu apóstolo. E derruba Paulo do cavalo com um raio de luz. Paulo cai. Se levantou com a espada e pergunta, quem és tu? Ó, que bravura. Quem és tu? A resposta, desculpa a emoção, vem suave, forte, como continua sendo hoje. Ele te chama. Ao ouvido ele diz, eu sou Jesus,
de Nazaré, a quem tu persegues. Mas Paulo não sabia que estava perseguindo Jesus. Para Paulo, Jesus era um morto, que o corpo tinha sido roubado pelos discípulos. Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Olha como Deus age. E aí Paulo faz a pergunta que todos nós batizados devemos fazer a cada dia. Saibam, eu, pecador, faço todo dia, quando acordo essa pergunta: que queres de mim, Senhor? Paulo se levanta e diz: que queres de mim, Senhor? Jesus poderia ter dito tudo o que ele queria de Paulo naquela hora. Podia ou não podia? E por que não fez? Escuta bem para você aprender. O Senhor diz: vai a Damasco. Lá encontrarás um servo meu chamado Ananias. Ele te falará tudo o que eu quero a teu respeito. Jesus manda Paulo a quem? A igreja! É na igreja que Jesus fala. É pelos sacramentos que ele reúne a gente. Acorda, igreja! Acorda! Levanta-te para testemunhar Jesus. Chega de silêncio, de omissão. Chega de hipocrisia entre nós. Sejamos servos dele por amor. Faça assim se você entendeu. É uma forma da gente bater palmas sem atrapalhar, sem fazer barulho. Pois é. Jesus manda Paulo procurar a igreja. Vai, encontrarás um servo meu, Ananias. Ele te dirá o que eu te quero. Paulo agora, olha, puxado por um soldado, cego, em cima do cavalo, ó. E às vezes o Senhor precisa derrubar a gente dos cavalos que a gente mesmo monta na cabeça da gente. A autossuficiência, a arrogância, as vaidades, o poder. É preciso a gente cair do cavalo para poder recomeçar a vida com Jesus. Diga amém. Quem entendeu, faça assim. Quem não entendeu, fica para depois. Eu posso explicar. Lá vai Paulo para Damasco. Olha bem o que eu vou dizer, vocês vão sorrir. Quando entrou em Damasco, saiu procurando uma rua chamada o quê? Direita. O Senhor disse: é na rua direita, encontrarás um servo meu. E Paulo começou a procurar onde é a casa de Ananias, os fuxiqueiros. Sempre existe, viu? Correram e foram dizer a Ananias: Paulo, todo mundo sabia quem era Paulo. Os cristãos tinham medo de Paulo, se trancavam. Correram e diziam: Ananias, Saulo, o perseguidor, está à tua procura. Cuidado, velho. Ananias, olha o medo que faz. Ananias, certamente tremendo de medo, resolveu fazer uma coisa absurda. Se você ler o texto, você vai entender. Ananias quer dar conselho a Deus. Pois não é que às vezes a gente quer também. Senhor, por que não acontece assim? Senhor, por que não foi conforme a minha vontade? Olha, manda a câmera aqui. Gente doida. Deus é Deus, nós não somos nada. Abandonemo-nos nas mãos dele e tudo chegará na hora certa. Amém. Ananias, quando soube, começa a conversar em oração. Senhor, tu não sabes quem é esse homem. Ele é terrível, Senhor. Ele persegue os teus servos. Ele veio para Damasco para prender a gente, Senhor. Ananias está morrendo de medo. Ananias está se acabando. Não vou dizer, você entendeu? Coitado da gente, como a gente é fraco, né? E aí o Senhor diz: Ananias, escuta, eu sou Deus, sou teu Deus. Eu escolhi este homem, eu escolhi para fazê-lo luz das nações. Ele vai levar minha palavra a todas as pessoas, Ananias. Fui eu que o escolhi, fui eu que o derrubei do cavalo. Acolhe, Ananias, Paulo, em meu nome, e batiza-o
porque ele será meu apóstolo. Como Deus age, né? Aí o pobre de Ananias se acalmou, certamente, e deve ter dito: Senhor, me perdoa a minha besteira. É o que a gente deve fazer, viu, na vida. Porque a gente erra, não é? E aí, de repente, ó, bater a porta, e o velho Ananias deve dizer: é o homem. Aí é tudo diferente. Quando a gente se conduz pelo Espírito, tudo é diferente. Ananias abre a porta, está lá Paulo cego. E Ananias diz: olha que emoção. Saulo, meu irmão. E se abraçam os dois. O Espírito faz o milagre. O Espírito nos liberta dos medos. Paulo, meu irmão. E quando se abraçaram, Ananias o batizou ali. E a vista de Paulo foi recuperada. Se olharam, certamente choraram. Por isso Paulo diz: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, mas eu sou o que eu sou. Pela graça de Deus, também apóstolo, para levar o evangelho a todas as nações. E ninguém, até hoje, foi mais corajoso, mais ativo. Ninguém mais do que Paulo se lançou pelo mundo para levar o evangelho a todas as criaturas. Não sei se o Jacques Rosendo está aqui, meu filho, está aqui? Nós fomos com você os caminhos de Paulo. Você se lembra, filho? Percorrendo um navio grande. E eu dizia: o barquinho de Paulo era pequeno. Os caminhos de Paulo. Pelo mar Egeu, as ilhas de Creta, Corinto, Éfeso. E eu dizia, enquanto aquele navio imenso de turistas navegava, eu rezava lá na minha cabine, naquelas noites, dizendo: por aqui tu passaste, Paulo, querendo que o evangelho chegasse ao mundo inteiro, até chegar a Roma. Meus irmãos, como é lindo perceber a ação de Deus sobre nós. Deus não olha nossos pecados. Se Deus tivesse olhado os pecados de Paulo, ele teria escolhido a ele? Tinha? De jeito nenhum. Deus olha o coração. E Deus sonda e diz: eu sou capaz de te transformar. Eu sou capaz de fazer o novo na tua vida. Eu te chamo. Se tu responderes, tu verás o quanto eu serei fiel. Isso é para mim, é para você. É para a igreja hoje e de sempre. Quisera que muitas pessoas que estão ouvindo essa pregação soubessem que não sou eu quem a faço. E que se vocês possam multiplicar essa pregação, para que todos saibam que Jesus chama, mas feliz é quem diz, como Paulo, como Francisco de Assis, como todos os santos disseram: que queres de mim, Senhor? Vamos dizer juntos: que queres de mim, Senhor? Ele te falará de forma diferente, na tua vida pessoal, na tua família, nos teus negócios. Ele te falará. E se tu obedeceres a Ele, nada nesse mundo te faltará. São Pedro e São Paulo, rogai.